Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana para a gente atualizar aqui tudo sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, beleza? Hoje vamos falar sobre a partida, né? O Vasco enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca, pode carimbar hoje a sua classificação aí para a próxima fase do campeonato estadual. O Vasco deve ter um time alternativo hoje contra o Madureira, até porque na quinta-feira o Vasco enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco pode ter novidades, aliás, o Vasco terá novidades na sua relação. Brenner e Inestrosa, né? Marina e Inestrosa, dois jogadores aí recém-contratados pelo Gigante da Colina, estarão relacionados para esse jogo contra a equipe do Madureira e podem fazer a sua estreia, vão ficar como opção ali para o segundo tempo. A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta, aquele esquema, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você já deixou seu like, já se inscreveu, então bora falar de Vasco da Gama aqui. E vamos falar sobre o jogo de hoje, né? O Vasco enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca em São Januário. O jogo é com o mando do Madureira, mas vai acontecer no estádio de São Januário. Coisas de Campeonato Carioca, né? O Madureira visando ali a renda da partida, levou o jogo para São Januário, para a torcida do Vasco encher o estádio, né? A gente não tem informação de ingresso, mas o Campeonato Carioca nesse início, ainda mais com o Brasileirão rolando junto, a procura é mais baixa, né? Não devemos ter um grande público hoje em São Januário, não. O jogo acontece 8 horas da noite dessa segunda-feira e é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Vasco está focado no Campeonato Brasileiro, focado no compromisso contra a Chapecoense na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, no jogo de hoje, Fernando Diniz vai rodar o elenco, vai escalar um time alternativo nesse jogo contra a equipe do Madureira. O time que começou no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, em relação ao time de hoje, terá ali algumas modificações. O meia Felipe Coutinho, por exemplo, não foi nem relacionado para esse jogo de hoje contra a equipe do Madureira. A notícia foi divulgada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Globoesporte.com. E o time base, né, para o jogo de hoje contra o Madureira será a mesma equipe que derrotou o Boa Vista por 3-0, quando o Diniz também rodou a equipe titular, mas ainda terá algumas modificações em relação àquela equipe. Uma provável escalação do Vasco para esse jogo de hoje contra o Madureira é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e João Vitor Mutano na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e JP do meio campo, na frente Rojas, Andrés Gomes e Andrei Fernandes. Essa deve ser a escalação do Vasco hoje para vencer o Madureira e, sinceramente, né, eu acho que é até suficiente, né, para vencer o Madureira, que é uma equipe muito frágil, assim como o Vasco venceu o Boa Vista como uma equipe mesclada. Acho que hoje contra o Madureira deve se repetir a mesma situação. O Vasco, com uma vitória hoje, pode praticamente garantir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense já garantiram suas classificações. Ainda sobre a partida de hoje, chama atenção que Matheus França, por exemplo, não foi nem relacionado, né? Ele que foi muito mal nos últimos jogos, né? E vem aí, vamos dizer assim, perdendo cada vez mais a confiança do torcedor. Além do Matheus França, Coutinho, Saldívia e GB também não foram nem relacionados para esse jogo hoje contra o Madureira em São Januário. Porém, podemos ter estreias, já que Marino, Inestrosa e Brenner estão confirmados na lista de relacionados pelo Fernando Diniz. Então, ambos podem fazer aí a sua estreia com a camisa do Vasco no dia de hoje e devem fazer, né? Fernando Diniz deve dar alguma minutagem aí para esses dois jogadores. Vamos aqui para a lista de relacionados do Vasco, ó.
Goleiros: Léo Jardim, Fusato e Pablo. Laterais: Puma, Piton, João Vitor Fonseca e Vitor Luiz. Zagueiros: Cuesta e Robert Renan. Meio campo: Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Barros, André Fernandes, Rojas, Estrela e JP. Atacantes: Brenner, Marino Inestrosa, Andrés Gomes, DVD, Diego Minetti, Adson e Nuno Moreira. Esses são os relacionados. O time, provável time titular, a gente já trouxe aqui também. E se você quer fazer uma fezinha no jogo de hoje, já tem Super Odd da Betsul, é só você pegar aqui no comentário fixo, beleza? Super Odd da Betsul, a sua bet de norte a sul, Betsul parceira aqui do canal Machão da Gama, e você pode pegar a Super Odd no link que tá aqui no comentário fixo, lembrando para você jogar com responsabilidade, né? Jogue sempre com responsabilidade lá na Betsul, se deixar de ser diversão, pare imediatamente, e o link da Super Odd para Vasco e Madureira tá aqui no comentário fixo. Tamo junto, Betsul, sua bet de norte a sul. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos de novidades sobre Cláudio Spinelli, atacante argentino do Independente Del Valle, que é o grande alvo do Vasco, né, pro ataque para a temporada de 2026. E a informação é boa, tá? Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está por detalhes de fechar a contratação do atacante argentino Cláudio Spinelli, jogador do Independente Del Valle. O Vasco fez uma proposta de compra, oferecendo ali mais de 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de dólares, perdão, que dá na cotação atual mais de 10 milhões e meio de reais, e a proposta agradou o Independente Del Valle. Segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos, a negociação deve ser concluída até o final do dia de hoje. Então, a gente pode ter o martelo batido hoje em relação ao Cláudio Spinelli, jogador argentino do Independente Del Valle, chegando aí no Vasco da Gama para essa temporada de 2026. Essa negociação já está se arrastando há um tempinho, mas parece que agora, finalmente, né, teremos um desfecho positivo em relação a isso, né? E Cláudio Spinelli, atacante do Del Valle, fez muitos gols na temporada passada, pode chegar aí no Vasco da Gama. A negociação avançou nas últimas horas, o Vasco enviou a proposta que o Del Valle queria, né? E agora a negociação deve ser sacramentada. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!